fica grande. Nossa, os defeitinhos parecem tudo também. Pode ir, Wallace, pode entrar. Bate-papo Lançamento da Tarde. Olá, querido ouvinte! Retornamos aqui com o programa Jornada Feliz e agora a gente passa para aquele momento tão aguardado, a hora do bate-papo. E hoje, nosso assunto principal vai ser frustração, né? E eu pergunto para você, você já se frustrou alguma vez? A frustração, ela é um sentimento de impotência. Às vezes as pessoas esperam, né? Não acontece. Isso ocorre quando há uma expectativa ou um desejo que não é satisfeito. Todos nós estamos suscetíveis a passar. Sentir alguma frustração leva a um desânimo, a incômodo. Muitas vezes as pessoas costumam criar obstáculos, né? E realizar aquilo que gostaria, deixa que o medo entre no coração. Essa decepção, essa frustração pode causar uma desestrutura emocional e também consequências mais sérias. Ao mesmo tempo, sentir-se frustrado é essencial também para o desenvolvimento da mente dos seres. É também possível aprender, crescer e criar novas formas funcionais de interagir com o mundo. Mas eu pergunto para você, qual é a sua reação diante de uma frustração? Quando às vezes você vê um projeto que não é concluído na família, no relacionamento, no emprego, será que existe uma forma de superar? Quem vai responder para nós é a doutora Gabriela Duquina, né, que já está aqui nos nossos estudos. Ela é psicóloga. E a palavra de Deus, o que diz a esse respeito? Será que a palavra de Deus traz algum caminho, né, para que a pessoa ela venha superar as frustrações, as decepções? Quem vai nos contar é a pastora Fabiana Rosa, da Igreja do Avivamento Bíblico ali do bairro Pacaembu. Então fique com a gente, você pode também deixar sua pergunta. Boa tarde aos internautas. Bem-vindos. Mas vamos conversar com as nossas convidadas que já estão aqui nos estúdios. Boa tarde, doutora Gabriela. Seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Aos ouvintes, boa tarde a todos os presentes. É um prazer sempre estar aqui. E vamos lá, bater um papo sobre a frustração. Ok, nós estamos a pastora Fabiana Rosa. Pastora, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Ok, obrigada. Boa tarde a todos também conosco no estúdio, a todos também que estão nos acompanhando aí. E é um prazer muito grande poder estar aqui nessa tarde, podendo estar compartilhando de um assunto tão bom, tão relevante, né? Que acontece com todo mundo, né, pastor? Com todos nós, né? E temos aí a palavra do Senhor para estar nos dando esse respaldo, nos ajudando, né, a entender um pouco mais sobre isso. Ok. Bom, gente, mas vamos então, né, continuar sobre frustração. Vamos conversar aqui primeiro com a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, como nós podemos dizer que funciona a frustração? Acontece? Ok. Bom, a frustração, ela tá emoções, né? É um sentimento, uma emoção que a gente tem quando, como você falou mais cedo, a gente entende que algo não foi realizado, um sonho, né? Uma promessa. A gente se decepciona, se entristece ou fica desanimado quando a gente entende que algo que a gente esperava não acontece, não vai acontecer, não aconteceu ou não vai acontecer. A frustração em si, sozinha, ela não é um adoecimento, ela é um sintoma, é algo que a gente sente quando sabe que tem algo que não está acontecendo do jeito que a gente gostaria, né? O que é mais perigoso aí são as coisas que vêm junto com a frustração, porque a frustração, se a gente tem um desejo, se a gente tem uma vontade, a gente está diretamente ligado a uma expectativa, né? E o que a gente precisa estar atento, também não é ruim, né? Mas o que a gente precisa estar sempre atento é quais parâmetros que a gente está usando, né? Não só para desejar, né, se é algo real, né, possível de realização, e quais parâmetros que a gente tem de comparação, porque às vezes a gente está com um sonho que não é realizável dentro daquilo que a gente consegue, né? Ou que às vezes vai levar um tempo maior do que a gente está esperando, né? Porque sonhos grandes
Acaba. E aí, às vezes a pessoa está entendendo que não vai funcionar, mas é só uma avaliação maior que precisa ser feita, né? De tudo isso, dos parâmetros que a gente está colocando para os sonhos que a gente tem. Ok, doutora. E assim, quando a gente fala de... Bom, doutora, retomamos a transmissão ao vivo. Rádio, nós estamos transmitindo também ao vivo, gente. Então, é pela live e é aqui também pelo rádio. Bom, quando a gente fala de frustração, será que a gente pode entrar também, doutora? Porque tem pais que às vezes eles têm uma grande mania, né, de super proteger constantemente crianças. E às vezes de situações... Essa criança na vida futura, ela pode ter dificuldade de superar as coisas, né, que não saem como o esperado. Então, por exemplo, tem pais que às vezes evitam de deixar o filho cair, né, e aprender com os tombos. Será que isso pode ser prejudicial lá na frente? Né, porque aquela criança está acostumada sempre a receber só o sim, o não. E quando eu crescer, enfrentar a vida, enfrentar o mercado de trabalho, os relacionamentos, a gente sabe que não vai ser bem assim. Nem sempre vai ter o sim, né? Sim. Bom, aí a gente está falando de duas coisas, né? Quando os pais super protegem, pode ser mais do que a frustração, o medo de que o filho sofra, de que, né, passe por situações difíceis. E na verdade, é aprendizado, né? A gente cresce nas dificuldades. Se a gente está tudo tranquilo, a gente fica ali quietinho, né? Então, assim, pode ser mais pela frustração em si. Agora, existe frustração em relação às crianças? Sim. Aí é mais reflexo do que os pais planejam. Tem filhos, a gente quer que eles sejam, né, alguma coisa. Tem pais que inclusive querem que seguem a carreira, né? Se que a criança desenvolva sonhos que muitas das vezes os pais não conseguiram realizar, ou que os pais desejam muito que seja realizado. E aí pode sim ser motivo de frustração. Não tanto para a criança, mas logo quando ela crescer ela vai entender, mas mais a frustração dos pais, né? Então, assim, a gente precisa, por mais difícil que seja a gente pensar que as crianças vão passar por situações difíceis, né? A gente precisa ser suficiente para que elas consigam se desenvolver e passar por aquilo da forma positiva, mas também tem que deixar, né, do possível, também não deixar tudo, mas tem que deixar vivenciar, tá? Mas a gente também tem que ficar muito atenta aos desejos que a gente coloca nos nossos... Isso existe e isso pode ser um peso, né? Então, assim, temos sonhos, podemos conversar isso com os nossos filhos, mas sempre respeitando o indivíduo que tem desejo, né? Aí dá pra diminuir um pouco da frustração, que eu acho que vem mais dos pais, né, nesse caso. Ok. Quando a gente fala de frustração, quando esse sentimento ele começa a prejudicar as atividades diárias da pessoa. Né? Na sociedade que nós vivemos, as pessoas geralmente são muito cobradas, né? Principalmente hoje em dia com o recurso das redes sociais, de ter uma vida bem-sucedida, de às vezes ter um bom diploma de graduação, uma família feliz, né? De preferência nos padrões geralmente aceitos e com uma condição financeira bem estável, né? Tudo tem que estar bem maravilhoso. E às vezes as coisas saem de repente do rumo e a pessoa fica frustrada e aquilo começa a atrapalhar as atividades diárias, né? Já não vai mais, se tinha aquela rotina já não tem mais aquela rotina e a pessoa começa a perceber isso, até mesmo às vezes outros de fora, né? Que a pessoa ali mais desanimado, triste, tá largando as atividades aos poucos, o que fazer? Sim, a frustração e a coleção pode levar a adoecimentos sérios, né? Desânimo, afastamento, até depressão, ansiedade. Adoecimentos pela constância nas frustrações, né? Mas assim, se a gente for pensar pelo caminho, né, tranquilo da vida, todos nós temos mesmo vontades e até planejamentos, né? A gente quer que seja tudo muito bem sucedido, que a gente consiga chegar onde a gente planejou, né? Só que quando a gente fala de expectativa, frustração com expectativa, a gente está falando mais do esperar, né?
sempre fala, a pessoa esperou que acontecesse algo e aquilo não saiu da mesma forma. Então, eu acho que o segredo não é só esperar dá uma conotação parado ali e sentindo que a coisa vai chegar, né? Isso deixa a gente sem planejamento, sem né? Se a gente é pego na surpresa, por exemplo, daquilo não acontecer, é muito mais fácil da gente ter desânimo e entristecimento se a gente sabe que a gente não... Eu acho que assim, para vencer a frustração é entender que se a gente tem um sonho, se a gente tem uma vontade, se a gente tem um desejo, a gente pode pensar nele a longo prazo, a médio prazo. A gente pode perceber, trilhar um certo caminho, não que tudo vai sair quadradinho. Quais são as medidas necessárias que a gente precisa tomar para chegar num sonho, seja ele qual for, profissional, né, da vida familiar e etc. Então, é planejar, a gente tem que trabalhar. A frustração, ela serve, muitas das vezes, para nos alertar que algo não está saindo muito bem como a gente planejou. Então, em vez da gente desanimar, cair na descrença, o que a gente faz? A gente retoma o projeto e fala, deixa eu avaliar, que escorregou um pouquinho. E aí a gente usa a frustração como um alerta e não como um sofrimento, né? Então, assim, vai acontecer, não tem como a gente falar que não vai acontecer de às vezes a gente perceber que não está saindo do jeito que a gente esperava. Mas, com certeza, mesmo os donos da nossa vida, do nosso projeto, a gente pode reavaliar, né? Tomar medidas, ver onde que errou, seguir por outro, porque não? Às vezes a gente pensa que desviou, mas a gente está indo exatamente para o lugar que tinha que ser. Né? Então, a coisa do esperar e ir para o trabalho, né? Vamos construir o sonho, vamos construir o projeto. Aí não vai ter frustração que adoece, não. Ok. Bom, gente, vamos conversar aqui agora também com a pastora Fabiana para saber um pouco mais sobre frustração, mais com relação ao que a palavra de Deus diz. Pastora Fabiana, a gente pode definir, né, frustração como um sentimento de fracasso que as pessoas elas sentem. A palavra de Deus traz alguma orientação para pessoas que estão assim, hoje fracassadas, decepcionadas, frustradas com a vida? Então, como, né, a Gabriela falou, e como ela falou, nós temos que entender primeiramente que decepção é um sentimento, né, e nós precisamos aprender a lidar com sentimentos, embora não seja tão fácil lidar com frustrações, ou de projetos, planos, pessoas, né, a confiança, pessoas em que a gente acreditou que jamais falhariam conosco, e aqueles projetos que você sonhou, que você idealizou, deixou algo para trás e ele acabou por um motivo ou outro não acontecendo. Então nós precisamos entender que é um sentimento, né? Ele passa, embora tem pessoas que gostem de nutrir um pouco mais, né? Que resistam um pouco mais a nutrir esse sentimento de decepção, de estar decepcionado com aquilo ou com a pessoa, né? E entender que não está tão ligado ao fracasso. Não foi porque é uma decepção, não foi porque não deu certo, não foi porque eu recebi um não, não foi porque as coisas não se encaixaram daquilo que eu esperava, daquilo que eu desenhei, que eu idealizei. Porque às vezes nós mesmos cometemos o erro de idealizar demais, né? Às vezes a gente coloca as expectativas em uma pessoa e a gente coloca ela num nível muito alto, muito superior, né, ao nos responder. E aí automaticamente, quando ela não responde dentro daquilo que eu gostaria ou aquilo que eu esperava que ela responder, automaticamente o sentimento, né, de decepção vem. E é claro que linha que às vezes o erro maior foi meu, de ter decepcionado demais. E ter depositado uma confiança que talvez a pessoa nem estava preparado para tal coisa, né? Mas eu tive aquela intenção e depois demais, gerei muitas expectativas sobre algum projeto,
né? E investir tempo, investir dinheiro e acabou que não deu certo, não era aquilo que às vezes era para mim. Então aí a gente tende a ligar como se às vezes fosse um fracasso, mas nós não podemos ver como um fracasso. Entender que pode ser como um crescimento, um aprendizado, né? Às vezes a gente aprender a não depositar tantas nossas expectativas e nem nas coisas, mas como a palavra de Deus nos orienta, sempre depositar a nossa esperança no Senhor, primeiramente, né? Ok, pastora. É isso aí. Bom, vamos voltar aqui a conversar com a doutora Gabriela. Os nossos internautas estão ligados aqui. Doutora Gabriela, diante da frustração, há pessoas que às vezes elas se sentem impotentes, né? E fracassadas, sem motivação. Aí a baixa autoestima também começa a acontecer. E esses sentimentos às vezes acabam gerando medo. A pessoa tem medo de tentar novamente por causa da frustração, por causa da decepção, de arriscar, de projetar os sonhos mais longe e realizar cada ação para chegar até aqueles sonhos. Então há uma desistência no caminho, porque a pessoa chega a ficar com medo de tentar de novo. E aí vem a ansiedade, vem estresse, a impaciência aumenta e gera um desconforto constante. Como vem sentimentos negativos? Estresse, ansiedade, baixa autoestima, medo. Sim, né? Parece que é uma coisa de outro mundo. E às vezes pode ser mesmo, né? Dependendo existem pessoas que às vezes entram num ciclo, porque a frustração, né? Você vai lá, deposita, espera, frustra, deposita, espera, frustra. Então esse ciclo realmente ele cansa, tem gente que desiste, né? E isso, a autoestima vai porque a pessoa às vezes entende ou que ninguém gosta de mim, ninguém confia em mim, ninguém deposita, né, esperança em mim, ou dela mesma, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir nada na vida e tudo mais. Eu acho que primeiro a gente tem que se conhecer, né, sempre. Porque talvez se a gente está tentando muitas vezes e não está conseguindo o êxito, às vezes é porque aquilo não é exatamente o que a gente necessita, né, vai realizar na vida. Então assim, quando a gente vai planejar algo, seja o que for, a gente tem que estar muito consciente de quem que a gente é, do que a gente até onde a gente consegue chegar e inclusive incluir as frustrações, até onde eu consigo não chegar, né? Por quê? Tá errando muito, talvez seja algo que não é muito bacana para você. Agora, quanto mais você se conhece, mais você sabe até onde você pode ir, sentido para você dentro do seu projeto e até onde você pode desistir, né? Então, assim, lógico que o sentimento é um crescimento, né? Primeiro você vai entristecer, você tentou de novo, pode ser que aconteça uma decepção maior, né? Mas ir avaliando no caminho, né? Opa, peraí, o que foi que errou? Foi comigo? Foi com o outro? Então, eu acho que a primeira coisa é consciência. Consciência de onde a gente está, do que a gente está planejando, do que a gente tem de recursos para realizar. Porque às vezes a gente planeja uma coisa e pensa assim, vou fazer. E na hora que a gente chega e fala, nossa, não planejei nada, né? Eu precisava de um monte de coisa que eu não sabia que tinha. Então é trabalhar no projeto, com passos devagares, mais concretos, né? A gente tem que, igual a Liliane falou, o mundo de hoje é muito ansioso. Eu quero para amanhã, tem que ser amanhã. O meu vizinho já está com tal, né, projeto e eu tô aqui ainda. Não, vamos com calma, cada um tem seu tempo. Você é sempre mais verde, né? Aí depois você descobre que é de plástico, né? Por isso que ela tá sempre verde. Então, assim, a gente precisa estar com quem a gente é, o que a gente está querendo fazer e se aquilo realmente é do nosso coração, do nosso propósito, né? Porque existe pessoas para cada coisa, cada um tem um dom e todo mundo vai caminhar naquilo que sabe fazer bem, se tiver consciência do que está fazendo e do que está trilhando. Eu acho que é isso, é percepção e consciência, o que eu tô, onde que eu tô, o que eu posso fazer. E assim, doutora, eu acho que é algo assim, até que a gente pode falar aqui para as pessoas elas avaliarem, porque assim, diante da frustração, vem a decepção, vem aqueles sentimentos negativos, mas como a senhora falou, né, às vezes a pessoa pode estar vivendo dentro de um ciclo, se
repete por muitas vezes. E pode ser um momento de reflexão, acredito eu, né, das pessoas refletirem também sobre os seus erros. Onde eu errei? Né, o que eu uma próxima vez agora que eu for tentar? Né, que crescimento trouxe aquela experiência ruim para mim? Acho que é essencial vitória, né, no próximo projeto, sei lá, na próxima tentativa. Sim. É exatamente isso. Eu acho que quando a gente não avalia, né? A gente só vai sendo levado, vamos dizer assim, né? E às vezes a gente cai. Isso acontece com todo mundo, né? Eu acho uma coisa bacana também quando a gente tem planos, sonhos, a gente dialogar, né? Quanto mais a gente dialoga, mais a gente percebe que às vezes aquilo não acontece assim num passe de mágica, né? As pessoas que a gente espelha, né? Cada um tem aquela pessoa que admira, espelha e quer chegar lá. A gente sabe, às vezes a gente imagina que é um presente, né? Eu abri aqui, agora eu já virei isso aqui. Não, é um caminho, é construído, é trabalhoso, né? É vivido no dia a dia. Tem também, todo mundo já frustrou, a gente se frustra o tempo todo. Não precisa ser um sentimento ruim, muito pelo contrário. Isso pode ser exatamente a potência que a gente precisa para se avaliar onde a gente está indo, se isso é realmente aquilo que a gente quer. E quanto mais cedo a gente tem essa percepção, melhor a gente ajusta o caminho. Vou conversar aqui agora com a pastora Fabiana, porque nós queremos saber um pouco mais da palavra de Deus. Pastora Fabiana, a palavra de Deus mostra um caminho para vencer a frustração, a decepção? Sim, com certeza. Em muita parte da Bíblia, a palavra de Deus também nos mostra pessoas que foram decepcionadas, que foram frustradas. Nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 21, a partir de 9, a história de Agar, né, e Abraão e Sara. Sara, aquela esposa que não podia gerar filhos, né, e se tornou aquela esposa ciumenta, com ciúmes de Agar, pediu que Abraão mandasse ela embora, e ela foi embora, e nós vimos ali que o Senhor consolou aquele caminho, depois dela ter orado e chorado ao Senhor. Nós também vemos... Imagina o que ela sentiu, né, pastor? Abandonada com um filho no deserto. Aquela pessoa que ela colocou expectativas, né? Como toda boa mulher, sempre coloca expectativas no relacionamento. Então, como mulher, principalmente naquela época, foi muito difícil. E nós vemos também o profeta Samuel, né? Que depois de ter dedicado toda a sua vida ao povo, ter sido ali um sacerdote, um juiz, logo o povo pediu um rei, né? E obviamente pode ter pensado que o rei poderia ser ele, mas o povo não quis ele nem os filhos dele como rei. Então eu acredito que como um homem de posição, né, também deve ter ficado frustrado. Mas Deus, o que Deus fez? Lá em 1 Samuel diz que Deus também consolou Samuel, né, falando para ele, olha, o problema não é com você, é comigo. As pessoas tendem a misturar o sentimento, né, e fazer confusão, e acaba também querendo que não tem na hora, e vira aquele misto de sentimento, vira aquele misto de frustração, de decepção, e acaba também atingindo outras pessoas. Mas a Bíblia diz aqui em Jeremias capítulo 17 assim, ó: bendito aquele que confia é o Senhor. Então, aqui já é uma dica muito grande, aqui já é algo assim que pode trazer para nós. Primeiramente, nossa confiança precisa ser no Senhor. Então, essa tradução diz assim, ó, bendito. Tem versões que diz bem-aventurados, tem versões que diz feliz é o homem que deposita toda a confiança no Senhor. Então, muitas vezes, por nós, primeiramente, depositarmos nossa confiança no homem, né, no ser humano, nas coisas, nos nossos próprios planos, no nosso próprio entendimento, nós automaticamente, às vezes, aquela intenção óbvia, nós deixamos Deus de lado, nós deixamos a opinião de Deus
para um segundo plano, vamos dizer assim. Aqui a palavra de Deus nos direciona. Feliz é aquele, né, que coloca o Senhor, que confia no Senhor. Então, para que nós venhamos ser bem-sucedidos no projeto, em relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas das nossas vidas, se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, se nós colocarmos o Senhor como centro da minha vontade, porque às vezes aquele negócio nem é para mim, nem é da minha área, nem é daquilo, mas como eu quero, né? Porque hoje nós somos uma geração, né, que a nossa vontade é em primeiro lugar, né? Então às vezes a gente está ali querendo de toda forma, mas nós não buscamos no Senhor uma resposta, nós não temos uma confiança em relação àquilo. E aqui em Jeremias também, verso 29, a partir do verso 16, a palavra do Senhor diz assim, ó: sei fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei, mas meu plano é dar a vocês um futuro ao qual vocês anseiam. Quando vocês me chamam, quando oram a mim, quando vocês me buscarem, me conhecerão. Sim, quando me buscarem de todo o coração, em primeiro. Aqui o próprio Deus falando como que é, Ele nos dando a direção, nos dando o caminho, né? Tem algumas versões que diz assim: tenham a respeito de vós, pensamentos de bem, de paz, não de mal. Então Deus tem tudo isso para nós, mas às vezes por deixar Ele de lado, não buscar primeiro aquele entendimento, ter aquela conversa com o Senhor, né? Já lá em Mateus diz assim: entra no teu quarto, busca o Senhor. Então às vezes por nós não termos essa prática, nós tomamos decisões erradas que futuramente gera em nós essa frustração, gera em nós essas expectativas altas, né, em coisas e em pessoas, e nós estamos aí com a frustração, e às vezes nós não estamos preparados para esse sentimento. E embora a palavra nos dê, né, todo esse caminho, esse respaldo, nos dê todo esse caminho facilitado, né, porque aqui a palavra do Senhor é a nossa é aquilo que nós precisamos todos os dias, não só na hora de uma angústia, na hora de uma tristeza, na hora de uma decepção, né? Mas em todo o tempo. Então a palavra do Senhor em todo o tempo para nós, em qualquer situação, seja ela qual for, seja até qual também frustrar alguém, porque também temos isso, né? Nós estamos falando aqui de sermos frustrados, mas existe também, de contrapartida, o outro lado da moeda. Sim, verdade. Nós também decepcionamos, nós também talvez falhamos com alguém algum dia, talvez pessoas também lançaram sobre nós altas expectativas, né? E quais foram as nossas respostas? Foram positivas? Foram negativas? Daquilo que alguém depositou em nós? Então nós precisamos entender que há alguns passos, como a doutora Gabriela mencionou, né, e tá tudo, talvez a gente busca essa ajuda espiritual, e por que não associar uma ajuda espiritual a uma ajuda profissional, que possa entender, que possa falar também sobre um assunto por um outro aspecto, porque talvez a pessoa fale assim: não quero misturar com religião, né, e às vezes tende a separar isso aí. Então, é entender que nós podemos e temos quem nos ajude, primeiramente, né, que é o autor das nossas vidas e pode nos ajudar sim, independente da frustração, né? Eu acredito que ninguém entender sobre frustração, sobre ser frustrados. Então, nada melhor do que o Senhor, e depois, se a gente, né, achar que uma ajuda profissional, uma ajuda de fora pode resolver, pode ajudar, por que não também procurar e associar, né, essas duas coisas? Elas podem andar juntos. Eu acredito que
que podem estar, sim, interligadas, né, doutora? Com certeza. Ok, vamos voltar a conversar aqui. Então, que às vezes as pessoas elas vivem, né? É importante também para a pessoa tentar desenvolver o sentimento da resiliência, né? Porque a vida é cheia de altos e baixos, não é mesmo? A gente fala que viver é desatar nó, né? A gente vai desatando um por um. É uma capacidade que a gente tem, né, de estar sempre recomeçando, repensando, revendo, ressignificando. É muito importante, eu acho que tem tudo a ver sim, né? Eu achei bacana que a gente pode fazer uma troca e em vez da gente que o nosso sonho aconteça, vamos esperançar, né? Tem esperança? Isso, vamos esperançar, a gente vai confiar, vai buscar, mas trilhando um caminho, sendo resiliente, recomeçar quantas vezes for possível, né? Quantas vezes a gente achar que precisa, e recomeçar não é ruim, né? Tudo recomeça, até as estações, a árvorezinha lá cai todas as folhinhas para nascer de novo. Então faz parte da vida, sim, a frustração, a expectativa, o desejo, o sonho, né? E tudo isso pode ser casado com uma pessoa consciente, que tem esperança, né? E que trilha ali os caminhos que precisa trilhar. Se estiver dando conta sozinho, busque, né, a ajuda que o seu coração desejar. Ok, mais um pouco com a pastora Fabiana. Pastora Fabiana, a resiliência, ela é um ponto importante rumo a vencer a frustração, né? Mas e quando, por exemplo, a pessoa força dentro de si mesma, no seu interior? A palavra de Deus ensina uma forma de tentar buscar essa força em Deus. Sim. Primeira coisa, nós precisamos entender que sozinhos nós nunca conseguiremos, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que reconhecer que sozinho nós nunca vamos conseguir vencer esses e talvez eu posso dizer até qualquer outro sentimento que porventura a gente venha estar conosco. E a base de tudo assim que eu vejo é que o nosso relacionamento sólido com Deus, a nossa intimidade com o Senhor pode nos ajudar muito mesmo, pode assim ser saudável de forma que nós venhamos lidar com decepção e frustração, de forma que assim nós venhamos entender o propósito de Deus, porque também que tudo há um propósito, todas as coisas têm um propósito. Então, ou é para crescimento, ou é para a gente entender que Deus realmente é o vidas, que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Nada sai do controle dele, Nada né, sai pastora? do controle dele, né? Sai do O nosso. homem faz planos, mas a resta Ele que sabe tudo para nós, já tem tudo pronto, tudo preparado. Nós que às vezes tomamos o próprio caminho. Hoje a gente é muito independente, né? Auto-independente, a gente conselhos talvez nem sempre têm sido ouvidos. Às vezes a gente até aconselha, a gente que lidar muito assim com famílias, casais, a gente aconselha muito, a gente dá direção. A gente vê que nem sempre todos seguem. Às vezes você passou por aquele caminho, você passou por aquela própria coisa que a pessoa está passando. Você tem ali uma resposta, você pode falar com propriedade, mas a pessoa, às vezes ela não quer aquele conselho e ela quer fazer aquilo que ela faria e pronto, independente do que vai dar lá na frente, né? Porque aconteceu assim com você. Só que quem já passou às vezes pelo caminho entende que vai no final qual vai ser, mas às vezes a nossa própria decisão em querer fazer a nossa vontade pode nos levar a essa frustração na nossa vida. E a palavra de Deus é muito clara em relação a isso, que nós fazemos planos, mas quem concretiza, quem dá a palavra final é o Senhor. Então Ele é o centro, Ele é o centro de tudo e para tudo, né? E eu acredito que
a nossa busca com o Senhor, talvez muitas frustrações, se a gente for analisar, se a gente for olhar elas bem, nós vimos que muitas vezes nós saímos da direção de Deus, que muitas vezes nós tiramos Deus do centro, e por isso eu a não dar certo. A maioria das vezes, eu fazendo análise da minha vida, eu vejo que muitas decisões que eu tomei, tive na minha vida, e muitas delas eu deixei de fazer a vontade do Senhor, eu deixei Deus de lado. Deus, de uma certa forma, deixou tudo acontecer para que Ele me atraísse novamente para Ele. Então, às vezes, é até uma frustração por permissão de Deus para isso, para a gente, às vezes, entender também que é Deus, né, em primeiro lugar, porque às vezes a gente espera tanto da pessoa e a pessoa nos frustra, então às vezes Deus até permite aquela pessoa falhar para que a gente venha entender que a nossa confiança no Senhor tem que ser nele e não tem assim, talvez um outro caminho, não existe um outro caminho que, no meu entendimento e a palavra que a gente, né, tem acompanhado, creio que não exista nenhum outro caminho que nos dê essa direção que a gente tanto procura, mais interior, mais nossa do que das outras pessoas. Às vezes a tempestade é aqui dentro e não lá fora, né? Às vezes lá fora o mar está até calmo, às vezes aqui dentro o mar é que está agitado. É verdade, pastora, né? E eu acho assim que quando a gente fala de aceitar os planos de Deus e entender melhor que nada foge do controle, a gente entra numa questão também de termos fé, né? Porque afinal a fé é isso, ter esperança. A fé é primordial. Né? Aconteceu, mas tendo a certeza no coração que vai acontecer, né? Que aquele momento ruim vai passar, que vão ver momento bom. Né? Um Deus amoroso, um Deus que a gente chama de Pai, né? Então a palavra do Senhor fala que nós que somos, nós sabemos dar coisas boas, né, aos filhos. Agora Ele, né, nos daria alguma coisa que não fosse de bom, né? Mas assim, às vezes nós não conseguimos esperar, nós não conseguimos entender. Geração Nissimi hoje, né? Queremos tudo instantaneamente, no nosso tempo, na hora. E a Bíblia fala a questão do tempo. Há tempo para todas as coisas. E hoje, talvez essa geração não tenha conseguido entender a respeito de tempo. E por isso, antecipa as coisas e às vezes a frustração vem logo em seguida. É automático, né? E assim, com certeza, pastora, né? Crer nas Deus, né? Acreditar, né? Fazer essa reflexão da vida. Eu sempre costumo falar que a gente tem que se apegar àquilo que nos traz esperança. Porque às vezes ficam alimentando os pensamentos negativos diante de uma frustração, de uma decepção, e às vezes acaba se esquecendo de tudo aquilo de bom que já passou, que pode ser um exemplo, que pode ser um testemunho, que pode ser algo que vai dar força, né, para a pessoa continuar em frente e falar, olha, eu já venci isso, Deus ele fez isso por mim, eu venci essa batalha, né, para mim era difícil, era impossível, mas houve ali uma providência, então tudo pode mudar, posso sim recomeçar, a gente tem que tentar manter essa fé. Há sempre um novo começo, né? Há sempre novas chances, há sempre uma nova oportunidade, né? Então assim, basta só não nutre dentro de nós esse sentimento, que alimente esse sentimento, mas que a gente se desprenda dele e entenda que ele está dentro. É um exercício diário. Eu preciso liberar perdão, eu preciso tirar, fazer com que esse sentimento saia. Eu tenho a palavra do Senhor, tem livros de autoajuda, tem muita coisa que nós podemos buscar, tem muitas ferramentas que a desprender desse sentimento, a nos deixar sem esse sentimento. Às vezes tem pessoas que preferem manter, alimentar, e sabe data, e sabe hora, e vive aquilo como se fosse acontecido há 10 minutos atrás. Então tudo isso pode acarretar em nós
bastante coisa, muitas outras coisas, não só esse sentimento de fracasso, frustração, decepção. Às vezes a gente até atribui ao Senhor, Deus não está comigo, o Senhor não tem me visto, o Senhor não olha para mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, né? As pessoas generaliza, ninguém presta, né? Você foi decepcionado no relacionamento, né? A mulher foi decepcionada no relacionamento e ela generaliza, me presta, né? Você foi decepcionada no emprego, não, nenhum serviço é bom. Então a gente tende a generalizar, por quê? Porque nós nutrimos muito o sentimento, né, da frustração, daquilo que deu errado, do que o positivo, né? De pensar, não, aconteceu, mas eu vou melhorar, eu vou evitar um pouco mais. Mas tem gente que tende a levar totalmente ao contrário. Não, agora eu não confio mais em mim. Acabou. E ela às vezes se torna até uma pessoa difícil até de convivência. Porque uma pessoa frustrada, uma pessoa decepcionada, ela assim, se torna amarga, né? Ela não consegue ver brilho, ela não consegue ver alegria, ela não consegue ver... Reclama, né? Se torna até uma pessoa difícil de convivência, né? Aí é onde ela tende a se decepcionar mais, porque as pessoas se afastam, ninguém quer ficar perto, ninguém quer ter um contato mais próximo, e ela automaticamente ela se isola. Aí é onde a gente fala que acarreta outros sentimentos. A pessoa pode entrar numa depressão, a pessoa... Então, tudo porque tudo se resume também ao perdão, sabe? Assim, tudo é levado também ao perdão. Esse sentimento de se tornar frustrado, se manter frustrada, é porque também conseguiu entender que ela precisa liberar perdão, que ela precisa perdoar, né? Quando nós oramos ali o Pai Nosso, falamos, perdoa, né, meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas assim, quando chega nessa hora de perdoar quem nos frustrou, de perdoar quem fez algo conosco, aí a gente tende a não ter. O sentimento fica guardado, fica enraizado. Então anda junto também o perdão, né? Saber perdoar, saber não generalizar. Não foi porque esse ou aquele ou aquela fez isso, não significa que todos também farão. Parar, a gente saber distinguir nos ajuda muito também. Tem bastante força para que a gente lute que às vezes toma conta de nós e a gente não consegue raciocinar, respirar direito. Ok, pastora. Bom, vamos voltar aqui a conversar com a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, deixa para nós o seu contato, pessoal que quer buscar, né, a ajuda de um profissional para estar vencendo aí esses sentimentos de frustração, de desânimo, tristeza. E deixa também uma mensagem final para o nosso ouvinte que se identificou com esse tema de hoje. Bom, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que sentimentos são estados. A gente está, a gente não é aquilo. Então não tem por que ficar remoendo um sentimento de tristeza, de desânimo, de frustração. Não precisa ser sempre assim, né? Não. Se você está triste, se você está desanimado, é exatamente porque você também já esteve feliz, já esteve planejando. Então é só tomar consciência daquilo e retomar. Conhece o caminho também de estar feliz, de ter pensamentos positivos. Então, são estados, são passageiros e é a gente que controla eles, tá? E recomeça, quantas vezes for preciso. Eu atendo atualmente lá no Cidade Jardim, na Rua dos Cravos, número 257. E meu telefone de contato é 99662-1204, WhatsApp. Ok, obrigada. Eu que agradeço a participação. Vamos falar aqui para a gente se despedir dela também. Pastora, muito obrigada pela sua participação. Deixa os contatos, né, endereço da igreja, uma mensagem final para as pessoas que estão tentando aí vencer a frustração. Isso, amém. Eu fico agradecida pelo convite. Quer dizer que foi uma honra estar aqui com vocês, muito bom. E a dica que eu quero deixar para vocês que nos ouvem, para vocês que estão nos acompanhando, é que não deixe Deus de fora.
Não deixe Deus de fora dos seus planos, não deixe Deus de fora dos seus... Não deixe Deus de fora de tudo aquilo que você tem sonhado, tem idealizado, né? É o princípio. Jeremias 29, a partir do verso 13. Leia sempre, tenha convicção de que o Senhor tem pensamentos bons, pensamentos de paz. Deus tem projetos bons a nosso respeito. Deus é um Pai amoroso, um Pai que zela por nós. Então, independente de qualquer coisa, busque primeiro ao Senhor. Segunda dica que eu quero deixar para você é para você aprender a lidar com seus relacionamentos. Tenha relacionamentos saudáveis, aprenda a lidar com as suas emoções, aprenda a lidar com as coisas da vida. Isso no decorrer, haja o tempo que nós formos ter aqui nessa terra, que nós vamos viver aqui nessa terra, nós vamos sim nós vamos nos frustrar. Não é um sentimento que é isolado, que você teve uma vez e não vai ter mais, né? Nós vamos sim ter. Então, que nós venhamos para entender quando isso acontecer, e porque isso vai fazer toda a diferença, uma maturidade. As frustrações que você já teve, analisa, faça ali uma avaliação, tende a ver os prós e os contras, ver onde você também pode ter tido atitudes que contribuiu para que isso acontecesse, para que não venha acontecer novamente. O Senhor em primeiro lugar. Eu tenho certeza que assim todos os seus planos, todos os seus projetos e objetivos darão certo. E nós estamos ali na rua 115, nós estamos ali na rua 7 de março, na numeração 115, Pacaembu. Igreja Batista do Avivamento Bíblico, está ali com as portas abertas para receber você e toda a sua família. E se precisar de alguma oração, algo da nossa parte, eu quero deixar aqui também para você meu telefone, 991095848. Teremos enorme prazer em falar com você, em orar com você, em estar com você nesse momento. E eu tenho certeza que Deus terá uma palavra. Amém? Muito obrigada e até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse foi o momento da nossa hora do bate-papo. E eu peço que vocês continuem com a gente, porque para finalizar o programa, né? Então fiquem aqui com a gente, daqui a pouco tem mais uma reflexão. Esse é o programa Jornada Feliz, um programa e orientação para sua vida nas tardes de sábado. Nós vamos agora com um breve intervalo, né, com alguns louvores. Daqui a pouco a gente já volta com o momento da palavra. Fiquem comigo.